Gente, como hoje o foco é para a prova amanhã da Perlato, então eu vou focar só, assim, eu vou falar mais do que a Perlato cobra mesmo, sem muitos detalhes, tá? Esse mês, desculpa aí, não deu para fazer muitas monitorias, mês mais apertado para mim, mas vai dar certo. Foquem bem, porque a Perlato repete a prova todo ano, então vou focar mais no que ela cobra, tá? No final, vou repassar aquelas questões teóricas que ela cobra, que vocês já viram aí no slide, né? Eu vou abrir aqui nas minhas anotações o que ela cobrou nos últimos anos. Porque ela tem dois modelos de prova, prova A e prova B. Acho que a de vocês vai ser a prova A, porque é a primeira. E a prova B vai ser da outra turma. Então, vamos torcer para ser igual, né? Que aí se for igual, vocês tiram total. Vamos começar. Deixa eu só ver aqui, acho que eu tenho que... Não tô conseguindo deixar as pessoas só entrarem sem pedir acesso. Acho que foi. Vamos lá, então, gente. Vai ser mais rápido hoje, porque eu tô um pouco corrida aqui. Vamos começar, então. PL1 é sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo o que a gente estuda nessa PL, nesse bloco, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Porque existem outros tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso, ósseo, hematopoiético, adiposo, mesenquimal, mucoso, que não é o caso de agora. Agora é o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em dois, frouxo e denso. E o denso pode ser de duas formas, modelado e não modelado. Ele é classificado, então, de acordo com a quantidade de fibras e a orientação dessas fibras. Então, o frouxo, ele vai ter menos fibras e o denso vai ter mais fibras. No frouxo, a gente vê mais células e no denso, a gente vê menos células. E o tecido conjuntivo frouxo é bem vascularizado, porque vocês lembram lá que o tecido epitelial de revestimento é avascular. Então, ele precisa de ser vascularizado. E aí, quem faz esse papel aí é o tecido frouxo, que é bem vascularizado. Então, por exemplo, naquelas papilas dérmicas, que é aqueles dedos assim da derme, ele faz justamente isso para que o tecido conjuntivo consiga. Não sei se é exatamente o motivo disso, mas é um dos motivos, uma das funções é para que o tecido conjuntivo possa assim, penetrar e poder nutrir este tecido. Então, no denso, a gente vai ver que o modelado, as fibras, elas têm uma única direção. E no não modelado, a gente vai ver que as fibras estão em diversas direções. E o tecido conjuntivo, ele é constituído por células e pela matriz extracelular. As células que a gente viu são fibroblastos. Então, a gente vai ter, depois a gente vai falar lá na frente, células residentes e células que vão transitórias, né, que vão passar lá. Mas, basicamente, fibroblastos, fibrócitos, macrófagos, mastócitos e adipócitos. A matriz extracelular, ela é constituída por substância fundamental. O que é essa substância fundamental? Ela garante força e rigidez à matriz, mas também acontecem vários processos químicos ali naquela matriz. Aí é importante vocês saberem qual que é a composição, tá? Aí só escrevi esses dois aqui só para a gente lembrar, glicosaminoglicanos, glicoproteínas multiadesivas, mas depois vocês olhem lá no Junqueira ou no slide a composição certinha que ela cobra isso, tá? No final vou falar a parte teórica. E aí a gente tem fibras nesse tecido, né? Então, esse sistema de fibras que existem no tecido conjuntivo, existem dois sistemas, sistema colágeno e sistema elástico. Dentro do sistema colágeno, a gente vai ter as fibras colágenas e as fibras reticulares. E dentro do sistema elástico, a gente tem fibras elásticas, fibras eulanínicas e fibras oxitalanânicas. Acho que eu escrevi errado isso aqui. Oxalatânicas, não? Enfim. E cada uma vai ter a sua característica. Dentro dessas fibras, cada uma é composta principalmente por um tipo de colágeno. Então, por exemplo, as fibras colágenas, elas contêm muito colágeno tipo 1. E esse colágeno tipo 1 é muito importante para resistência. Por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, ela lá no tendão, por exemplo. As fibras reticulares, elas são compostas principalmente por colágeno tipo 3, que está muito relacionado com a estrutura. Então, elas vão lá, a gente vai ver que vai circundar o parênquima dos órgãos.
Lembrando que o parênquima é a parte principal, são as células principais do órgão, e o estroma é o restante, tá? Então, demos aqui um aparato geral sobre o tecido conjuntivo. Então, aqui essa imagem aqui com essa qualidade excelente mostra o quê? Queratina, tecido epitelial de revestimento estratificado, e olha o tecido conjuntivo frouxo aqui bem perto das papilas. Tecido conjuntivo frouxo. E logo abaixo, tecido conjuntivo denso não modelado. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, qual que é a... Ai, só um minuto, gente. Desculpa, voltei. Qual que é a grande característica, então, do tecido conjuntivo frouxo? Bom, pensa comigo. Ele está lá em cima. Ele está aqui, ó. Vamos pensar na pele, né? Ele está mais em cima. Então, se você acha que ele está mais em cima, ele consegue resistir a uma grande pressão? Assim, tô falando assim, sem ser histologicamente falando, só pensando. Não, ele está ali só para poder suportar aquelas estruturas que estão ali, pequenos atritos, pequenas pressões. Então, porque ele está frouxo, ele não está tudo juntinho para poder segurar. Pensa assim, talvez te ajude. Então, aqui, olha como que essa foto está bem linda. Lembrando que são as fotos que podem cair na prova. Aí tem uma que tem. Quando chegar lá eu falo. Mas tem uma que ela sempre coloca, que eu não tenho a foto. Eu até tinha tirado no dia da prova, mas eu esqueci de adicionar. Mas depois alguém me manda aí, que alguém deve ter tirado. Uma que cai na prova. Então, gente, olha a diferença dessas fibras para essas fibras aqui. Olha como que as fibras do tecido conjuntivo frouxo, elas são... Elas têm menos fibras, no caso, né? Elas têm menos fibras. E olha quem que a gente tem aqui, que eu falei, vasos. Olha como que ele é um tecido bem vascularizado. Então, eu acho que fica muito fácil a gente saber que esse é o tecido conjuntivo frouxo. Então, se tiver a seta bem aqui, você vai escrever tecido conjuntivo frouxo. Mas não tem muitas características, é basicamente isso. A gente consegue ver uma grande diferença desse para cá. A gente consegue ver mais fibras, aqui a gente vê menos fibras. Tá? E aí, depois, a gente vai passar para o tecido conjuntivo denso. E aí, o denso tem que lembrar que tem as duas divisões. O tecido conjuntivo denso, pensa comigo, ele é denso, tem mais fibras, então ele resiste melhor às pressões que você está sendo submetido àquele órgão e a proteção. Uma curiosidade é que o tecido conjuntivo denso desordenado, ele está presente na nossa pele. O que é o denso desordenado? As fibras estão organizadas em várias direções. Então, eu tenho fibra assim, fibra assim, fibra assim. Por quê? Porque se eu colocar um atrito dessa forma, ela consegue resistir. De outra forma, sim. Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui na minha pele, por que eu não desmancho meu tecido conjuntivo quando eu faço isso daqui? Porque ele consegue suportar as tensões, os atritos de diversas direções. É uma coisa bem interessante sobre esse tecido. Então, o denso desordenado é essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Não tem como errar. Porque olha como que é o denso ordenado. Você já vê uma organização dessas fibras colágenas, as fibras colágenas mais espessas. Então, vamos lá. Esse aqui não vai ter como vocês errarem amanhã na prova, tecido conjuntivo frouxo. Se ela for cobrar, provavelmente vai ser na lâmina da pele, então vai estar logo abaixo das papilas dérmicas, lembrar lá. Tecido conjuntivo denso desordenado. Não tem como errar, porque ele está bem, bem denso, bastante, eu vejo muitas fibras, só que elas estão tudo bagunçadas. Então, é o denso desordenado. Se for cair, vai cair uma foto muito parecida com essa aqui, tá? Eu até coloco nas duas colorações, né? No Mallory e na metoxilina, porque pode ser que ela cobre uma das duas. Então, olha aqui. Se tiver a seta bem aqui, tecido conjuntivo frouxo. Se tiver aqui, denso não modelado, lembrar da pele, várias direções, tá? Então, gravamos. Aí a gente vem aqui ao tendão. O que é o tendão? Ele conecta o músculo ao osso. Então, é um local que tem muita tensão. E aí, essa tensão, essa tração
sempre no mesmo sentido, faz com que as fibras colágenas se organizem em uma única direção. Por isso que ele é um tecido denso ordenado. Ele é um tecido que ele está adaptado para oferecer, então, resistência e proteção para aquele tecido. Olha a espessura dessa fibra colágena. Olha como que ela é mais espessa. Olha a espessura dessa daqui. Ah, essa aqui a imagem está horrível. Olha a espessura dessa fibra colágena e olha a espessura desta fibra. Denso, ordenado, tá? Fibras todas numa direção, eu acho que isso aqui vocês estão bem tranquilos. Aí, ó, colágeno tipo 1 presente. Então, aí a gente vai para fibra elástica. Também acho que não tem como vocês errarem, a gente já viu na Juliana, artéria aorta. desculpa te interromper. Você falou que o tecido conjuntivo denso ordenado, que é o predomínio de colágeno tipo 1, né? Aham. E o outro, o não modelado, é o que mesmo? Acho que me perdi aqui. Então, eu acredito que seja o Qual colágeno que é tipo o 1 também. colágeno? Um Também também? acredito que seja o colágeno tipo 1. A Ah, Perlate tá. não cobra muito isso, assim. Ela cobra até na teórica, mas dá para sair por eliminação, sabe? Beleza. É Obrigada, viu? porque, assim, onde tem muita fibra colágena, a gente vê colágeno tipo 1. Onde a gente vê as reticulares, é colágeno tipo 3, tá? Entendi, obrigada, viu? Então, as fibras elásticas tem como errar, gente, essa aqui. Lembrar lá da artéria aorta, que precisa dessa elasticidade. E provavelmente ela pode colocar essa coloração para poder evidenciar Verhoff, que evidencia as fibras colágenas, fibras elásticas em preto. Eu acho que não tem como a gente errar, hein? Muito oligúria, tranquilíssimo, histologia, pele, hemorragia de choque é o mais difícil. Agora, esse de espineia são muito tranquilos, acho que vocês vão arrasar na prova. Aí a gente chega, porque elas são muito diferentes, sabe, gente? Então, eu acho que vocês vão ver. Aí a gente chega nas fibras reticulares. A fibra reticular, vocês conseguem me falar que órgão que é esse? Acho que todo mundo consegue. Por quê? É um órgão que vocês já viram. Fígado. Por que eu sei que é o fígado? Porque a fibra reticular, ela vai formar uma rede que suportam, que servem de apoio para o parênquima do órgão. Qual que é o parênquima deste órgão aqui do fígado? Hepatócitos, que são aqueles cordões de hepatócitos. Então, as fibras colágenas, elas circundam os hepatócitos. Olha aqui, circundando o parênquima do órgão. Então, fibras reticulares. Olha aqui, qual órgão que é esse aqui? Vocês têm que saber. Rim, né? Circulando aí os corpúsculos renais, por exemplo. Então, olha aqui os dois órgãos que a gente consegue ver aqui. Ela gosta dessa foto, tá? Qual que é a fibra aqui? Fibra reticular. Então, gente, tem uma menina que ela era uma ótima aluna, inclusive, do semestre passado. Ela, inclusive, só a questão que ela errou foi essa. A pergunta perguntava qual órgão e ela respondeu, tipo assim, o que a seta estava em cima. Então, fiquem muito atenta à pergunta amanhã, tá? Pode ser que ela até repita a pergunta. A pergunta era qual órgão era para responder rim. E estava, tipo, em cima de um corpúsculo, sabe? Então, atentem-se ao comando. Então, se tiver aqui, ó, se ela perguntar o órgão, vocês vão falar que é rim. Se ela perguntar qual que é a fibra, fibra reticular. Olha só, contornando o parênquima do órgão. Pode falar, Mauro. Uma dúvida aqui, rapidinho. Quando for fibra reticular do fígado, você acha que que pode colocar na prova fibra reticular ou tem que colocar célula de Kupfer? Células de Kupfer é o macrófago do fígado, Ah, tá. tá? Entendi. Ah, não, entendi. Beleza, obrigado. Aí, se tiver lá, você pode colocar. Se colocar macrófago ou não, ela aceita os dois, tá? Mas a gente vai Tá. chegar lá. Não, E beleza. aqui do lado, vocês conseguem me falar qual que é? Tudo bem que a gente não consegue ver muito bem a veia porta, que é a nossa direção para a gente encontrar o fígado, mas é o fígado aqui do lado, tá, gente? Ah, tá. É aqui. Gente, alguém tirou foto da fibra reticular, que é tipo meio amarelada, porque é essa que ela cobra. Se alguém tiver, me manda no grupo no nosso grupo lá, porque ela não cobra essas fotos aqui que eu coloquei. Ela cobra uma foto que é meio amarelada, assim, a fibra reticular, tanto ela quanto a Dani. E eu não tenho essa foto. Então, fiquem atentos, tá? Não tô falando. Aí eu não tô falando que se aparecer uma meia amarelada lá, que é fibra reticular. Vocês têm que ficar atento a qual fibra que vocês estão enxergando lá, tá? Mas a fibra reticular ela tem essa característica de ser mais fina, mais delicada, enquanto a fibra elástica ela é mais espessa, tá?
Então, a gente já viu fibra reticular, fibra colágena e fibra elástica. Tá. Aí, agora, a gente vai chegar, então, na PL2, que são os elementos celulares do tecido conjuntivo. Então, isso aqui cai questão de prova. Quais são as células residentes e quais são as células transitórias? Aí, eu até falava com os meninos, grava isso aqui, mas aí a Perlato falou que aceita só se escrever leucócitos, ao invés de escrever todas elas, tá? Então, transitórias são os leucócitos e as residentes são, então, fibroblasto, adipócito, mastócito e macrófago. Ou ela vai cobrar na de vocês quais são as células residentes, ou a transitória, então, decore. Então, a gente vê aqui a característica de cada uma dessas células. Então, por exemplo, o neutrófilo, ele vai ter um núcleo trilobulado. Lembrar, eu acho que esse tro me lembra tri. Então, trilobulado, linfócito. Essa bolinha roxa aqui ocupando quase todo a célula, né? Então, o núcleo, o citoplasma bem escasso. A gente vai ver plaquetas, aqui a gente não vê plaquetas, não. Perdão, plaquetas aqui, né? Então, o eosinófilo, que ele fica com essa coloração mais avermelhada, com cuidado para não confundir com mastócito. Monócito e basófilo, ela não, tem umas aqui que ela não cobrou. Então, vamos começar pelos fibroblastos e pelos fibrócitos. Os fibroblastos, eles vão sintetizar colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas. Isso é o que, gente? Fazem parte de quê? Da MEC, né? Da matriz extracelular. Então, ele está criando tudo lá na matriz extracelular, super importante. E ele tem algumas características. Então, ele vai ter um núcleo mais ovoide, ele vai estar fracamente colaborado, um citoplasma basófilo, ou seja, mais clarinho. E ele vai ser mais gordinho. Essa é a grande característica que a gente tem que saber. Então, o citoplasma, a célula vai estar mais gordinha. Por quê? Porque eu estou ali em atividade, fazendo muita coisa, produzindo esse tanto de coisa aqui para a matriz extracelular. Então, o meu retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, Golgi está desenvolvido, mitocôndrias, gotículas de lipídio, está tudo ali a vapor, a máquina está funcionando. Então, se eu coloco essa daqui, que é um aumento de 100 para vocês conseguem me falar muito fácil qual que é o fibrócito e qual que é o fibroblasto. Porque o fibrócito nada mais é que o fibroblasto inativo, né? Sem estar produzindo nada, por exemplo. Então, tá com, assim, né? Baixa atividade celular, uma forma melhor de falar. Então, se eu te mostro essa daqui, o que você me... Eu também, só mais uma dica, né? Fibrócito, para mim, parece que é uma palavrinha menor, não sei, fibrócito. Cito, parece que é pequeno. E fibroblasto, grande. Então, fibroblasto, gordinho. Fibrócito, não tô em atividade, mais fino. Olha aqui. Então, esse aqui é o fibrócito. E esse aqui, fibroblasto. Só que a Perlato pode não colocar num aumento de 100, tá? E aí pode ficar confuso. Então, coloquei até aqui, olha, para vocês verem um aumento de 40. Dá para a gente fazer a diferenciação, porque olha essa gordinha e olha como que essa é bem magrinha. Então, a minha dica como aluna é, na hora que vocês estiverem lá, na prova, e a seta estiver em cima, comparem. Então, compara esse com o de baixo, compara esse com esse. Esse está mais fino? Então, se esse está mais fino, provavelmente é fibrócito, tá? E aqui, gordinho, fibroblasto. Beleza? Aí, agora a gente vai para o macrófago. Macrófago, aí, com essa função de fagocitose, ele tem algumas características. Então, ele tem um citoplasma abundante, então isso quer dizer que ele é grande. Ele tem um núcleo mais alongado e a cromatina dele vai estar descondensada. Quando a gente fala cromatina descondensada, quer dizer que vai estar mais claro. Então, a Perlato fala que é uma célula fantasmagórica, né? Então, olha ele aqui, macrófago. E aí, acho que foi o Mauro, né? Perguntou aí das células de Kupffer. Então, no fígado, como que é chamado o macrófago? Células de Kupffer. Como que é chamado o macrófago no sistema nervoso? Micróglia. Como que ele é chamado na pele? Células de Langerhans. Então, ele vai receber diferentes nomes de acordo com o tecido que ele vai estar. Precisa saber isso para agora? Assim, não sou eu que decido, não sei eu que faço a prova, eu não vejo a prova, mas eu acho que ela não cobra, não, tá? Mas é bom você saber que tem outros nomes, já que você gravou aí, estiver vendo lá no fígado, você coloca
macrófago. Olha ele aqui em outra coloração, gente. Grande, cromatina descondensada e fantasmagórico. Viu uma célula meio fantasminha? Quem que é? Macrófago. Função de fagocitar mesmo. Olha aí, ô Mauro, as células de Kupfer. Quem que são as células de Kupfer aqui nesse corante? Esse aqui é o azul de tripano. Não sei como fala. Então, são esses aqui, são os macrófagos que dá para ver melhor nessa coloração. Pode ser que ela coloque essa aqui, tá, gente? Aí vocês podem escrever macrófago, ela aceita. Ou vocês podem escrever, quem gravar aí, né? Joga conhecimento para fora. Como que eu sei que é o fígado? Olha os cordões de hepatócito aqui, bem direitinho. E aí, a gente vai para essa que causa uma confusão. E aí, a Perlato sempre cobra o mastócito nessa lâmina aqui, que não tem erro. Aí eu sempre falei, aí eu falava para os meninos, gente, ela provavelmente vai cobrar essa, provavelmente vai cobrar essa. A Perlato realmente cobrou essa, mas a Dani cobrou essa aqui para mastócito. Achei muito injusto, mas tudo bem. E aí os meninos, a maioria, assim, confundiu e tal. Alguns acertaram, né, porque ele tem as características, mas enfim. O mastócito, ele é uma célula muito interessante. Ele contém muitos grânulos dentro deles, e esses grânulos, eles contêm, por exemplo, mediadores químicos da resposta inflamatória, então, por exemplo, a histamina. Então, na resposta alérgica, ele vai estar ali atuando e secretando esses grânulos. E aí, quando eles degranulam, a gente vê aqueles sinais de alergia, pele mais avermelhada. E ele tem uma característica que se chama metacromasia. O que é metacromasia? Você pinta de uma cor, aparece de outra. E aí, por exemplo, aqui, nesse corante, ele era para pintar em azul, e aí ele ficou em roxo. Então, a metacromasia aqui também acontece. E aí são essas células aqui com esses granulozinhos. Todas essas aqui, tá vendo? São chamadas de mastócitos. Mas a Perlato é perfeita, só cobra... Ela é perfeita, gente, sério. Ela cobra essa aqui, não tem como vocês errarem. Então, isso aqui é um mastócito. Por quê? Ele sofreu metacromasia também nessa daqui e ficou vermelho. Então, esse tanto de radical ácido que ele tem esses mediadores químicos fazem com que a cor do corante se mude. Então, mastócito. Então, olha, gente, essa lâmina aqui, ó, mastócito, macrófago, tá? Olha o mastócito nessa, que lindinho, gente. Não tem como errar. Isso daqui é o quê? Que parece um fantasma, gente. Macrófago. Macrófago. Obrigada, Ana Carolina. Vou não me deixar no vácuo. Tadinha, você tá falando sozinha. Então, vamos para a próxima. Neutrófilo é uma célula com núcleo trilobulado. Não cai, tá, gente? Ela não costuma cobrar. Mas se cair, lembra lá, hein? É os primeiros lá que chegam lá na nossa resposta inflamatória. Neutrófilo TRO3. Aí a gente chega no adipócito, que ela sempre cobra um de adipócito, tá? Muito fácil também, né? Olha como que é o adipócito. O núcleo do adipócito, ele fica periférico. Então, a gotícula de gordura empurra esse núcleo e ele vai ficar ali. Só que lembrar que quando a gente prepara a lâmina, a gente passa xilol, álcool, nananana, gordura fica branca. Então, isso aqui a gente vê branco e a gente vê um núcleozinho bem aqui. E aí o adipócito, ele pode ser unilocular ou multilocular. Olha esse unilocular, núcleo, gotícula de gordura. Deu para ver direitinho, né? E o multilocular, olha aí. O núcleo, ele fica um pouco mais centralizado, né? Embora ainda esteja periférico, com várias gotículas de gordura dentro dele. Aqui, ela, né, essa lâmina vocês nem têm, porque ela é do febre, mas só para mostrar um eosinófilo para vocês. Aí a gente chega, ela adora essa daqui, tá? Pode ser que caia. Plasmócito. Quais que são as características dos plasmócitos? Então, na resposta imune lá, humoral, a gente tem os linfócitos B. Os linfócitos B, eles vão ativar os plasmócitos que vão produzir anticorpos. A Perlato não liga muito para isso, ela só quer saber se você sabe identificar na lâmina. Então, vamos identificar. Qual que é a característica?
núcleo de um lado, citoplasma de outro. Vi núcleo de um lado, citoplasma de outro, já posso desconfiar que é o plasmócito. Qual é a outra característica que dá para ver direitinho e a gente certificar que é o plasmócito? O núcleo, ele tem um formato de roda de carroça, que os autores colocam. O que é isso? A roda de carroça não é assim, ó? Meio que assim, sabe? Ele é mais ou menos isso. Tem gente que consegue ver, tem gente que não. Assim, na verdade, né? Vamos fazer de novo. Né? E aí, o que é essas áreas escuras? E o que são essas áreas escuras e o que são as áreas claras? Áreas escuras, heterocromatina, áreas claras, eucromatina. Então, a gente vai ter gruminhos de cromatina ali, dando esse núcleo característico do plasmócito, com áreas claras e escuras, que é a roda de carroça. Então, ele é um núcleo esférico, excêntrico, com grumos de cromatina que se alternam. Plasmócito. E o citoplasma dele é bem eosinofílico, porque a gente está produzindo aí muitos anticorpos. Aí dá pra gente ver o plasmócito também nessa lâmina aqui, gente. Vamos ver, ó. Núcleo de um lado. Olha aqui. Perfeito. Núcleo de um lado, citoplasma de outro. Gruminhos de cromatina. Lindo. Lindinho demais. Essa aqui pode ser a lâmina que ela vai cobrar para vocês, tá? Então, a gente consegue ver muito bem macrófago, muito bem plasmócito aqui, né? Tem as outras também, mas eu acho que ela gosta tanto de macrófago que de plasmócito ela gosta muito. Olha aí, plasmócito. Tá, e agora, mais fácil de todos, que vocês não vão errar se cair, linfócito. Núcleo ocupando quase toda a célula. Eu vejo uma cromatina muito condensada. O que eu vejo? Bolinha roxa. Tô vendo aqui bolinha roxa. Ó, tô vendo muito partezinha rosa, que é o citoplasma? Não, então é linfócito, tá? Muito, muito, muito fácil. Macrófago, plasmócito, fácil demais. Aí agora a gente vai para pele 3. Vamos para pele 3. O que vocês têm que saber? Já acabou o bloco, né? Mas o que vocês têm que saber quando vocês estão lá no microscópio? Peraí. Esse aqui é o néfron, né? O glomérulo, ele está na região cortical. Então, o que muitas pessoas faziam na aula? Procurava o glomérulo na parte medular, lá na hora que está mexendo no microscópio. Aí você nunca vai achar, porque ele está na parte cortical. Então, vocês têm que saber os elementos que estão na área cortical e os elementos que estão na medula. Então, na medula, basicamente, alça de Henle, ducto coletor, e na parte cortical, glomérulo, túbulo com tecido proximal e distal, ok? Então, olha essa imagem aqui do Histology Guide para a gente ver direitinho. Córtex, medula e hilo. Só para a gente ver. Por que a gente vê que o córtex ele é a região mais corada? Porque é onde está acontecendo muito transporte ali de íons, processo de reabsorção. Então, a gente tem muita mitocôndria, a gente tem muito... É uma região mais acidófila, mais eosinófila. Então, a gente vai ver mais corada com a região cortical. Então, aqui a gente vê nessa imagem as características das células principais aí, que a gente vai discutir agora. E aí eu vou passando e depois a gente volta ali. Então, prestem atenção na pergunta, porque ela gosta de falar. Então, a gente vê aqui a zona cortical e zona medular. Olha aqui o tanto de glomérulo que eu estou vendo na parte cortical. Então, já sei que é córtex. Então, se cair e ela perguntar qual que é essa zona, vocês vão falar que é a zona cortical. Por quê? Porque eu estou vendo glomérulos, porque ela está mais fortemente corada. E a zona medular, menos corada. Então, aqui, a gente está vendo, dentro da parte da medula, dentro da região medular, a gente está vendo a alça de Henle. A alça de Henle pode ser delgada, ou a alça de Henle pode ser espessa, tá? Então, a alça de Henle delgada, ela vai ser essa parte mais clarinha, e a alça de Henle espessa vai ser a parte mais escurinha. Então, olha aqui a característica da alça de Henle delgada. O citoplasma, adivinha, delgado,
e os núcleos eles vão estar voltados para o lúmen. E aí, dependendo do corte, então no corte transversal a gente vê ele mais alongado, né? Lembrar que a gente está vendo uma alça, né? Um tubo, então a gente vê uma bola, né? Um tubo, né? Cortado, tá? Muito fácil, alça de Henle delgada, núcleos voltados para o citoplasma, bem fininha a camada. Olha essa aqui nessa outra coloração. Bem fino, núcleos voltados para o citoplasma. Olha aqui. O que é isso, esse núcleo voltado para o citoplasma? Vocês veem que quase que, tipo assim, não tem citoplasma tampando ele aqui? É como se ele estivesse fora. Aí a gente vai ver que a espessa, o citoplasma cobre tudinho. Então, essa aqui é a grande diferença. Olha aqui, essa que linda, nossa, muito linda esse bloco, tem as lâminas muito lindas. Olha aqui, obviamente o citoplasma está cobrindo todo o núcleo, mas dá uma aparência de que o núcleo está fora do citoplasma, não parece? Olha como que é bem delgadinho, gente. Não tem como errar. Esse bloco está muito tranquilo para vocês, né? Não, né? Só em histologia, né? E aí a gente vai para a alça de Henle espessa. Gente, totalmente diferente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma delgada para a gente ver aqui, ó. E olha a espessa. O núcleo, sim, está voltado para o citoplasma. Ele sai um pouco aqui, mas essa fita é uma fitinha mais espessa. O núcleo, ele dá para a gente ver direitinho que ele está dentro do citoplasma, sabe? Olha aqui, ela é espessa. E olha que delgado. Olha a diferença, gente. Não tem como errar. Tá? E aí a gente vai para o que a Pelato fala que é as estruturas que saltam aos olhos, que é o túbulo coletor. O túbulo coletor, a gente vai ver o núcleo totalmente envolvido pelo citoplasma, como se fosse um cordão mesmo. Então, essas bolotas aqui, olha, bem direitinho, ducto coletor. Alça de Henle delgada, tá? Olha aqui o túbulo coletor. Olha como que ele é diferente da alça de Henle, que a alça de Henle é menos, tem uma parte mais delgadinha. Beleza. Aí a gente chega no corpúsculo renal. Então, o corpúsculo renal, ele vai ter diversas estruturas. Então, aqui a gente tem, então, a cápsula de Bowman. E aí a gente tem que esse folheto aqui é o folheto parietal, que é um epitélio aqui de revestimento simples pavimentoso. E a gente tem o folheto visceral da cápsula, que são os podócitos. Então, a gente vai ver esse espaço capsular, a gente vai ver no túbulo contorcido proximal, borda em escova, a gente vai ver células justaglomerulares da arteríola aferente, a gente vai ver a mácula densula do túbulo distal, que é uma diferenciação do túbulo distal. Aqui é só para vocês verem o que a gente vê lá dentro do glomêrulo, que são esses podócitos que parecem pezinhos. Olha aqui na microscopia eletrônica, como que parece que são pezinhos aqui mesmo, constituindo, segurando esse endotélio capilar, né? Não está segurando, mas enfim. Ele permite esse espaço que fica entre os capilares, permite com que haja essa filtração tão importante. Então, olha aqui que gracinha, mácula densa, glomérulo, espaço de Bowman, olha a cápsula de Bowman com epitélio simples pavimentoso. Então, a gente vai chegar aqui, pode ser que ela pergunte aqui, então, corpúsculo renal para vocês. Corpúsculo renal em outra coloração. E aí, depois, a gente vai passar, então, para o túbulo contorcido proximal. Gente, o túbulo contorcido proximal, ele é mais longo. Então, a gente acaba vendo mais, quando eu secciono, eu vejo mais túbulo contorcido proximal perto ali do corpúsculo. Esse túbulo contorcido proximal, ele vai ter muita mitocôndria, porque ele vai transportar muitos íons. Quase toda a absorção de glicose, aminoácidos, está acontecendo ali, no túbulo contorcido proximal. É ali que vai iniciar esse processo de reabsorção, né, e de excreção desses íons. Então, a gente vai ver eles muito pigmentados. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, um túbulo contorcido proximal, para vocês verem como que ele aparece. Outra característica do túbulo contorcido proximal é essa borda em escova.
que aqui nesse aumento de 100, dá pra gente ver direitinho essa borda em escova que é... Não pode falar que é cílios, que não é, mas é tipo um cíliozinho, sabe? Olha aqui que gracinha. A gente vê, então, um Nuben mais irregular também, né? Olha como o Nuben é mais irregular. Um epitélio simples cúbico, né? Porque a gente vê aqui pelo próprio núcleo. E muito pigmentado. Então, vamos comparar o túbulo distal com o proximal. Qual que vocês acham que é o proximal? Esse aqui, porque ele está fortemente corado. E esse daqui é o túbulo contorcido distal. Então, aqui eu até coloquei essa tabelinha, olha, para a gente poder conseguir diferenciar. Então, o proximal, a gente vê, então, um lumen menor, as células vão estar mais altas, a gente tem presença de microvilosidades, então os núcleos eles vão estar maiores e mais afastados, e um citoplasma mais acidófilo, ou seja, mais corado. E o outro é o contrário, tá? Isso aqui cai mais na prova da Dani. Túbulo coletor, já falei dele, olha, não dá pra gente confundir, por exemplo, com túbulo contorcido proximal, porque ele não se cora fortemente, o citoplasma dele, ele não tem microvírus, então é como se fosse um cordão. Olha como que são diferentes essas duas estruturas. Então, túbulo contorcido distal, cora mais fracamente. Nossa, Juliana, isso aqui tá parecendo com uma alça de Henle. Não tá. Porque a alça de Henle, o núcleo meio que fica fora do citoplasma. Tá? Não é alça de Henle. E também, uma dica, pra vocês saberem que não é alça de Henle. Corpúsculo perto, túbulo contorcido proximal perto. Tá na região medular? Não tá. Então, às vezes, se você não sabe identificar aquela estrutura, pensa um pouco o que está perto, para vocês poderem não perder a questão. Olha aí, túbulo contorcido proximal. Mais uma vez, parece alça de Henle? Para alguns, sim. Para mim, não, porque o núcleo está bem dentro do citoplasma. E aí, a gente vai chegar, então, na mácula densa, né? Que ela é uma diferenciação, né? Assim, não sei se a gente pode falar assim, né? Ela é uma diferenciação de quem? Do distal. Olha aqui, como que ele é mais clarinho, tá vendo? Então, eu já sei que é o distal. E aqui a gente tem essas células da mácula densa. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Então, pode ser que caia, tá, gente? Mácula densa, ó. Se colocar aqui a seta, mácula densa. Mácula densa também. Tá bom. Aí a gente chega no ureter. Aí, gente, assim, é uma questão que confunde a gente na hora de diferenciar, porque, assim, elas possuem o mesmo, na mucosa delas, eles possuem o mesmo epitélio, que é o epitélio de transição, né, a bexiga e o ureter, no caso. Então, pode ser que confunda e ela cobra, tá? A dica que deu certo para mim quando eu era aluna é a seguinte: ureter. Para não confundir o ureter com bexiga, o ureter cabe todo na lâmina e a bexiga não. O ureter cabe todo na lâmina e a bexiga não. Tipo assim, meio que a gente consegue ver quase tudo. Dica de aluno, isso aqui não tem nada a ver com histologia, hein? Mas é assim, eu consegui acertar a questão na época por causa disso. E aí, vamos lá. Uretra. Se eu não estou enganada, pode escrever aí se eu estiver enganada. A gente só tem a uretra masculina na nossa lâmina do laboratório. Então, a gente não vai errar, porque ela é totalmente diferente. Essa aqui é a uretra peniana. Então, a gente vai ter essas... Nossa, esqueci. Gente, esqueci o nome dessas estruturas. Mas gente, prostática. É corpo cavernoso, né, não, Ju? Corpo cavernoso, isso, obrigada, Kelly, salvou. Corpos cavernosos. Milene falou que a Dani falou. Então, gente, então a gente não vai errar, porque a gente está vendo os corpos cavernosos aqui muito direitinho, que é para passagem aí, né, do esperma, enfim. Então, o lúmen ele vai estar dilatado para formar aquela fossa navicular que a gente vai ver. Então, tem como errar a uretra? Não tem, porque vai ser mais ou menos, se alguém tiver outra foto aí, compartilhem com os amigos e tal, mas vai ser provavelmente essa foto aqui. Então, a gente vai ficar agora entre o ureter e a bexiga. Pensa comigo. O ureter, ele é um tubo. A bexiga é uma bolsa.
Então, por isso que acaba que a gente consegue ver toda no microscópio também, né? Então, o epitélio, vamos lá então, né? O epitélio do ureter é o epitélio de transição e a submucosa do ureter vai ser tecido conjuntivo, que é o que a gente está vendo aqui. E aí a gente também tem essa camada média aqui, que vão ser de músculo liso, e a gente tem a adventícia. Na bexiga, a gente vai ter também a camada mucosa, com epitélio de transição, e aí depois a gente vai ter aquela camada de músculo liso e camada adventícia. Olha essa outra imagem da bexiga aqui que pode cair. A gente vê muito músculo, né? E a gente vê essa bolsa que tá bem irregular. E aí, eu peguei essas imagens aqui. Existem imagens da bexiga em formato de tubo também, porque depende do corte. Mas geralmente a bexiga a gente vê assim e o ureter a gente vê assim. Lembra lá, por que elas são tão parecidas? Porque o ureter chega lá na bexiga como se a bexiga fosse uma dilatação do ureter, né? Não sei se anatomicamente tá certo eu falar isso, mas elas são estruturas anatômicas muito parecidas. Então, a bexiga, a diferença da bexiga é que ela vai ter muito mais camada de músculo do que, por exemplo, o ureter. Lembrar que, então, que a bexiga é uma bolsa e o ureter é um canal. Então, a gente vê essa estrutura bem certinha do canal e a bexiga a gente vê bem pregueada. Então, vamos lá. Dica, então, de aluno novamente. A uretra. Pode ser que caia essa imagem aqui também, que não ajuda muito, né? Porque não dá para ver muito bem os corpos cavernosos. Mas eles estão aqui, né? Dependendo de onde, como que ela posicionar o microscópio. Então, ureter, tubo, menos camada de músculo, vê se ajuda vocês, né? Cabe toda na lâmina. Bexiga, não cabe toda na lâmina. Cabe e não cabe, né, gente? Não cabe muito bem igual o ureter, entendeu? Por isso que eu dou essa dica. E a uretra, a gente só tem a masculina, então a gente vai ver os corpos cavernosos bem ali perto. Tá, gente? Assim, essa é a dica que eu dou como aluna mesmo, porque eu acho que é difícil mesmo diferenciar. Vamos para o final da nossa revisão. Deixa eu abrir aqui as perguntas que eu anotei que caem. Gente, chamar da casa. Ué, eu não abri com o da faculdade, não? Ah, por isso. Gente, vai acabar a chamada. Eu vou mandar de novo o link para vocês. Deixa eu só falar a parte teórica, tá? Desculpa, não vim com o da faculdade. Só um minuto. Aí ela pergunta, qual que é o componente da matriz celular que está envolvido no processo de migração do tecido conjuntivo? Fibronectina. Aí ela cobra fibronectina em uma, laminina em outra. Então saibam as duas, que se vocês forem aprovar A ou B, né, vai diferenciar. Então, laminina, aderência da lâmina basal na fibronectina, não. Então, gente, vocês têm que ficar atenta à pergunta também, porque teve uma vez que ela colocou assim, alguma coisa exata de não sei o quê. Aí você tem que ficar atento. Se ela tiver, ela pode ser que ela pergunte isso, ou pode ser que ela pergunte a composição das entendeu? Então, eu já tô dando a dica aqui para vocês. Aí vocês também, na hora, tem que saber interpretar lá a questão do que ela está pedindo exatamente. Então, teve um dia que ela perguntou a localização exata das células glomerares. Aí, tipo, sei lá, teve um erro que entre elas, eu acho que eu tinha falado assim, aqui eu falei, a localização é entre aqui. Só que a localização exata, parede das arteríolas. Então, ela quer saber a localização exata. Então, fiquem atentos.
Essa aqui cai sempre. Qual que é a localização das células justoglomerulares? Aí, olha aqui, essa imagem dá pra gente ver direitinho, né? Na parede das arteríolas. O que elas produzem? Renina, né? Não sei se já sabem do GT. A Dani também pede desse jeito? Eu acho que eu separei as da Dani aqui. Não, a Dani pergunta isso daqui. A Dani cobra um pouco diferente. Mas eu tô focando mais, Luiz, na de quinta, na de amanhã, e depois eu vou pegar aqui as minhas anotações da Dani para a gente poder falar na próxima monitoria. Aí, ela pergunta, por exemplo, as características das fibras reticulares, numa questão fechada. E aí, ela coloca lá essa palavra aqui, ó, argirófilas. Porque elas têm afinidade pelo corante prata, né? Então, argirófilas, muito fácil aí a gente lembrar. Se vocês não lembrarem aí, gravem, tá? Aí tem que saber, fibras reticulares, colágeno tipo 3, são muito delicadas. Então, se estiver falando lá que elas são espessas, tá errado. Aí eu coloquei isso aqui, porque vocês só estudam o que eu falo, enfim. Se caiu esse slide, vejam esses outros também, né? Aí vocês já chegam sabendo lá que se cair reticular, vocês já sabem, colágeno e elástico. Mas se vocês tiverem preguiça, pelo menos vocês vão por eliminação. Se estiver falando que é colágeno e argirófilo, tá errado, né? Aí, outra coisa que ela pergunta. Qual que é a localização e função das células mesangiais? Isso aqui tudo, ela pergunta mais a teórica, tá? Aí vocês têm que falar onde que elas se situam, na parede dos capilares. Qual que é a função delas? Dar suporte estrutural para o glomérulo. Deixa eu ver como que ela cobra aqui. Esta. É isso mesmo, basicamente. Produção de prostaglandinas, fagocitose, digestão, tá? Atentos aí, a resposta tá na cara, né? Do que é. Então, olha aqui as células. Não dá pra gente localizar muito bem, mas elas seriam essas célulazinhas aqui. Olha a célula mesangial aqui. Na parede, exatamente, né? Na parede dos capilares, tá? Então, elas têm essa função de fagocitose. Outro ponto importante, ela fala lá uma questão sobre remoção do tecido necrosado. E aí ela pergunta, né, quais são as células responsáveis por remoção do tecido necrosado. Deixa eu ver como que ela pergunta essa. Macrófagos, né? Não tem aqui, mas são os macrófagos, porque eles fazem a fagocitose. Então, assim, quer dizer que vai cair essa? Não necessariamente, porque se ela trocar, se for outra prova, vocês têm que saber, então, a função de cada célula. Então, isso aqui tá tudo no slide dela, que eu não preciso ficar repetindo, que tá lá, né? Então, assim, ó, função do macrófago, fagocitose, digestão, apresentação de antígenos. Ok? Então, tem um tecido lá com necrose, quem que vai fagocitar isso? O macrófago, tá? Pergunta, então, ela dá, às vezes, um caso clínico e pergunta para falar sobre a hialuronidase, tá? Então, essas bactérias aqui, que são perdão. Aí, o ácido hialurônico ele é um componente da matriz extracelular. Então, existem algumas bactérias que podem hidrolisar esse ácido hialurônico, então, reduzindo então, a viscosidade dessa substância fundamental, que é importante para a proteção e outros aspectos. Então, qual é o componente da MEC que a hialuronidase atua? Proteína-glicanas e glicosamina-glicanas. Ela pergunta mais ou menos assim, tá, gente? Então, fiquem atentos à pergunta. E aí, ó, garantem lubrificação, barreira. Então, fiquem atentos. Aí cai um caso clínico sobre queloide, geralmente, tá? E aí ela pergunta qual é a célula que causa queloide. Aí lembrar que a queloide, ela é um depósito, então você machuca, então, por exemplo, quem não sabe, né? É aquela cicatriz que fica bem alta. Então é o quê? É um depósito excessivo de colágeno na pele. Quem é o produtor de colágeno? Fibroblasto. Então,
muito tranquilo a gente saber que é o fibroblasto, né? Que são células que reparam e produzem colágeno, que as células cicatrizem. Esse aqui é a pergunta da Dani, mas vamos ver, né? Quais células formam um folheto visceral da cápsula de Bowman? Podócito. Se for o parietal, aí ela não cobra não o parietal, porque o parietal é essa epitélio simples. Ó, qual célula que acontece metacromasia? A gente falou hoje. Mastócito. Quando o macrófago está no fígado, qual o nome que ele recebe? Isso ela gosta mesmo, das células de Kupffer. Ó. Então, saibam o nome em cada uma. Muito fácil também, né? Pergunta também, isso aqui é mais da Dani, qual que é a composição da parede justa glomerular? Aí aqui, ó. Mácula, células justaglomerulares, células mesangiais. Isso aqui a Dani também gosta, a diferença. Gente, basicamente isso. Eu acho que vocês vão ir muito bem na prova amanhã. Fiquem... Ah, tá. Alguém mandou para mim? A prova da Dani é diferente, mas... Cara, é aquilo, né? Eles não conseguem cobrar muito diferente do que tá nos slides delas, assim. Aquele slide delas é basicamente um resumo do Junqueira. Então, é dentro daquilo ali que elas podem cobrar. Outra coisa, a Dani, ela gosta de umas perguntinhas. Eu até coloquei um resumo, que às vezes tem perguntas no final. Tá vendo? Ela gosta de perguntinhas assim, a Dani, sabe? Então, se você quiser dar uma olhadinha. Gente, outra coisa que eu ia falar da prova. Basicamente isso mesmo. Ah, tá. Alguém mandou aí no WhatsApp a foto. Essa foto, gente, eu vou até colocar ela no meu slide, porque essa foto que elas colocam, tanto ela quanto a Dani, cobra justamente essa foto. E aí, na própria foto, ela coloca Na própria foto, ela coloca a questão do argirófila. Então, não tem erro. Vocês viram lá no grupo? Todo mundo tá no grupo, né? Então, fiquem atentos, tá? E outra coisa que ela sempre cobra a prática, é isso aqui tudo que eu falei. Ela não costuma cobrar túbulo contorcido proximal distal, ela não cobra perlato. Mas ela coloca, às vezes, só a seta e pergunta o órgão. Rim. O órgão, rim. Então, atentem-se à pergunta, porque provavelmente vai dar essa pergunta. Mas ela cobra muito... Ela sempre vai cobrar uma da uretra, do uretel da bexiga, a perlato sempre cobra. Uma das células, ela pega sempre, ó, ou macrófago ou mastócito nessa imagem aqui, inclusive, que caiu na minha prova quando eu fiz. Sempre cobra tendão, sempre, sempre, sempre. Fibra reticular, lembrando, ela não cobra essa daqui, ela cobra aquela amarela. Amanhã me contem se ela cobrou amarela ou não. E é isso, gente. Essa aqui vocês gravem, leucócitos e as células residentes, que provavelmente vai cair. É isso, gente. Eu acho que tá bem tranquilo. Acho que vocês vão ir bem. Fiquem só atentos ao enunciado. E boa prova. Vou encerrar aqui, gente. Obrigada. E boa prova aí para vocês.